Senhor, por cada um que se encontra aqui nesta noite, para te louvar, te glorificar, te exaltar, Senhor. Aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, tira todo impedimento, traga os teus servos em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos seus lares, impossibilitados, Senhor, de estar na tua casa, devido a essa pandemia, Senhor. Guarda também a vida dos teus servos, meu Pai. Em nome de Jesus. Quero apresentar também a netinha do nosso irmão presbítero José Albino, que está doente, meu Pai. Nós apresentamos nas tuas mãos. O Senhor é um Deus que cura. Também a nossa irmã Berenice, sua família, meu Pai, que também está enferma. E todos os irmãos, Senhor, todos aqueles que estão doentes, enfermos, vá, Senhor, de encontro, Senhor, com a cura, com o milagre, onde eles estiverem agora, Senhor, eu declaro a cura, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem alguém que pode louvar um hino para nós, nessa noite? Eu não conheço todos que louvam. Tem alguém que pode louvar? Camila? Camille. Cadê a Camille? Foi sorteada. A Camille vai estar louvando. Depois do louvor da Camille, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor.
essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que bênção, né? Glória a Deus. Vou fazer a leitura aqui. Vou pedir para a igreja se colocar de pé. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1 e o verso de número 1. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar início a um estudo sobre o livro de Romanos, versículo por versículo. Nós vamos, na verdade, ler a Bíblia juntos. É isso, vamos ler a Bíblia juntos. E deixar a Bíblia falar conosco, né? Que é melhor a Bíblia do que eu. Né? Amém? Eu vou ler, depois... Não, só vou ler porque está todo mundo de máscara, né? Então, eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem, depois nós estaremos orando. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar nesse momento, que Deus venha falar conosco pela sua graça, misericórdia, por intermédio da sua palavra, e que possamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. Nós não merecemos ouvir a tua voz, mas fala conosco, Senhor, porque necessitamos ouvir a tua voz, necessitamos da tua direção, Senhor, e que pelo poder do teu Espírito o Senhor guie esta palavra e fale aos corações para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, aqui, carta de Romanos, quem escreve é o apóstolo Paulo. Ele ainda não tinha conhecido a igreja de Romanos, ele ainda não tinha chegado, né, à igreja de Romanos. Foi escrita essa carta aproximadamente 3 anos antes dele ir para essa igreja. E Paulo, né, o nome, primeira palavra aqui do texto é Paulo. E o nome de Paulo, as pessoas falam que era Saulo, e Saulo se transformou em Paulo. Não, irmãos, o nome de Paulo nem era Paulo e nem era Saulo, né? O nome de Paulo era Saul. E os romanos, né, e os gregos ali na região tinham o sotaque e chamavam ele de Saulo. E Saulo e Saul eram o mesmo nome. E também chamavam ele de Paulo, que significa pessoa de pequena estatura. Talvez, dizem os historiadores, que ele era uma pessoa de pequena estatura, por isso também era chamado de Paulo. Não de uma forma pejorativa, mas uma forma que eles chamavam ele. Então, não tem nenhuma mística aqui no nome de Paulo, que Deus transformou ele. Deus transformou Paulo, sim, de um perseguidor para um perseguido. Ele estava lutando contra a igreja, achando que ele estava certo. Ele era zeloso das coisas de Deus. Que tem gente que interpreta Paulo como um tirano, como alguém que era tinha prazer em matar as pessoas. E não, ele estava fazendo aquilo convicto de que estava fazendo a coisa certa. Mas aí ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a palavra de Deus diz que ele ficou cego e depois caiu-lhe as escamas dos olhos. Então ele entendeu que ele estava errado, que ele estava perseguindo a igreja de Cristo, e mudou de atitude, de comportamento, com o poder do Espírito Santo e de Deus transformando a vida dele.
e foi um dos apóstolos que mais contribuiu para que o evangelho fosse propagado e chegasse até nós. Então Paulo, ele vai dizer aqui para os romanos, eu vou correr aqui que hoje é só 1 hora de culto. 8h13 já no meu aqui. Então Paulo, ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Uma das coisas que Paulo deixa evidente aqui é que ele entendeu, ele compreendeu que a condição de servo vinha antes do chamado e do apostolado. Ele conseguiu compreender que antes de ter um chamado e antes de ter um apostolado, um título, um serviço, uma atividade, uma nomenclatura, ele tinha uma condição. Que condição era essa? Ser servo. Ele compreendeu isso. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, dentro do cristianismo, e de várias denominações, de vários lugares, principalmente jovens, adolescentes, com um grande dilema, com uma dúvida dentro do seu ser, e que buscam a resposta em vários lugares, pergunta para o pastor, pergunta para as pessoas que possam responder esse dilema. E qual que é esse dilema? Qual é o meu chamado? Você já conheceu alguém assim, com esse dilema? Com essa dúvida? Com essa ansiedade de descobrir qual é o chamado dele? Paulo não tinha essa ansiedade. Paulo não tinha essa busca por esse conhecimento de saber qual era o seu chamado. Porque ele entendeu e compreendeu que antes de tudo isso, vinha uma condição primordial, mais importante, que era o fato dele ser servo. Então, antes de se preocupar com o chamado, com aonde ele iria, o que ele iria fazer, se ele iria pregar, se ele ia louvar, se ele ia contribuir de outra forma com o reino de Deus, ele estava preocupado em servir a Cristo, em ser um servo de Cristo. E quando nós entendemos e compreendemos esta condição, como Paulo compreendeu, de que nós devemos ser servos de Cristo em primeiro lugar, que essa é a primeira condição que nós devemos nos posicionar, isso vai aliviar, aniquilar todos os nossos dilemas quanto às atividades, ao chamado ou aquilo a qual Deus vai nos posicionar para contribuir no reino dele. Então Paulo não tinha esse dilema, porque ele entendia que o ser servo vinha antes do chamado, vinha antes da atividade que ele iria exercer para contribuir com o reino de Deus ou com a propagação do evangelho. Então, o ser servo vem antes do chamado, e ele compreendeu isso. E ele estava passando para a igreja de Romanos esse comportamento que ele aprendeu para causar esse efeito nas pessoas que o ouviam. Ele deixou claro: eu sou servo de Cristo Jesus. Depois disso é que eu sou chamado para ser apóstolo. Primeiro eu sou servo, eu estou servindo a Cristo. Então nós temos que entender isso, que nós todos aqui, independente de qualquer coisa, nós somos servos de Cristo Jesus. O chamado, ele é condicional. O chamado, cada um terá um chamado ou não. Tem pessoas que ficam aflitas por de repente elas não conseguem enxergar como elas contribuem para o reino de Deus. E ficam nesse dilema, nessa ansiedade. Mas que Deus, através do Espírito Santo,
venha ao nosso encontro nesta noite, nesta palavra, e nos dê a satisfação de simplesmente sermos servos de Cristo. Que isso possa ser algo que nos basta, o fato de sermos servos de Cristo. E que nós venhamos para a igreja, para a comunhão, para adorar ao Senhor juntamente com o corpo de Cristo, que é a igreja, sabendo disto que nós somos servos de Cristo, na condição de servos. E isso é o primeiro ponto que nós temos que aprender aqui nesta palavra. Nós somos servos. Eu e você, nós somos servos de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai... Deixa eu abrir aqui a apostila. Eu mandei a apostila no grupo, tá, irmãos? E os irmãos podem acompanhar. Eu não vou ler a apostila. Ele é só um esboço para os irmãos acompanhar. E lá, o apóstolo Paulo vai dizer... Deixa eu só colocar aqui. O apóstolo Paulo, ele vai declarar como que é que ele servia a Cristo, através de uma palavra. Então, através de uma palavra, ele vai declarar, primeiro ele declara que ele é servo, em primeiro lugar ele é servo. E através da palavra que ele usa para declarar esse servo, ele vai dizer como que ele servia a Cristo. E essa palavra é a palavra doulos, que significa escravo. Naquela época, havia basicamente 3 tipos de escravo. Tinha o escravo de guerra, então um exército vencia o outro exército e fazia com que aquele exército derrotado se tornasse os seus escravos. Então eram escravizados por aquela nação. Como foi lá na Babilônia, com o povo de Israel, por exemplo. Havia também o escravo que era adquirido. Então a pessoa ia lá e pagava um preço por alguém, por um escravo, e aquela pessoa era o seu escravo por direito, como aconteceu com José, por exemplo. Na Bíblia está registrado. E havia o terceiro tipo de escravo, que é esse escravo aqui que o apóstolo Paulo menciona, que é o doulos, que era um escravo voluntário. Era uma pessoa que tinha uma dívida muito alta, não podia pagar essa dívida, e por causa da dívida, era encerrado na prisão, ou até mesmo condenado à morte, dependendo da dívida. Então, vinha uma pessoa e pagava a dívida daquela pessoa, daquele indivíduo que tinha aquela dívida, que estava na prisão ou condenado à morte. Ela pagava essa dívida. E naquela época, no Império Romano, tinha um documento que era carimbado de que a pessoa tinha pagado a dívida, era colocado lá, pendurado esse documento de que alguém tinha pagado a dívida, essa pessoa saía. Esse selo de pagamento tinha uma insígnia, uma frase, uma palavra, né, que descrevia que estava pago, que é telestai. Então estava pago a dívida daquele indivíduo. Então se ele estivesse preso ou condenado à morte, ele saía porque alguém pagou a dívida. E em gratidão ao pagamento da dívida, essa pessoa se tornava um doulos, como o apóstolo Paulo falou, um escravo voluntário, em gratidão àquela dívida. A Bíblia vai dizer, lá em Colossenses, que a nossa dívida, que era contrária a nós, foi cravada na cruz. A Bíblia vai dizer também que quando Jesus está morrendo na cruz, nos seus últimos suspiros, nas suas últimas palavras, ele declara: está consumado, mas ele utiliza
a linguagem no grego, dizendo telestai. Paulo, entendendo isso, compreendendo este sacrifício de Jesus, que pagou a sua dívida, que lhe era contrária, Paulo, compreendendo com tanta propriedade o sacrifício de Cristo, ele fala: eu sou doulos de Cristo, porque ele pagou a dívida que era contrária a mim, que me condenava a aprisionar, ser aprisionado ao pecado, me condenava à segunda morte no inferno, mas ele pagou a dívida. Então, voluntariamente, eu me tornei escravo de Cristo. Ele estava querendo dizer: eu sou servo, mas eu sirvo a Cristo voluntariamente. Eu sou doulos, um escravo voluntário. Ele compreendeu tanto isso, esse sacrifício de Cristo, que ele estava querendo dizer: olha, não foi Cristo que me escravizou, muito pelo contrário, Jesus me libertou. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou do pecado, e agora que eu sou livre, eu sou escravo de Cristo Jesus, voluntário. Então ninguém precisava dizer o que Paulo precisava fazer, porque Paulo era voluntário a Cristo Jesus. Se Jesus falasse para Paulo ir, ele ia. Se Jesus falasse para Paulo ficar, ele ficava. Se Jesus falasse para Paulo fazer, ele fazia. Se Jesus falasse para Paulo se calar, ele se calava. Se Jesus falasse para Paulo falar, ele falava, porque ele estava totalmente subordinado à vontade de Cristo, voluntariamente. E assim nós, irmãos, temos que servir a Cristo. Se eu e você entendermos como Paulo compreendeu a grandeza do sacrifício de Cristo, o tamanho da dívida que ele pagou, o tanto de pecado que estava sobre nós, a condenação que estava imputada a nós, se nós compreendermos isto, nós vamos ser como Paulo, escravos voluntários de Cristo. Então, a primeira característica de como Paulo servia a Cristo era com voluntariedade. Voluntário. Não precisava ter nenhum artifício, nenhuma recompensa de nada que ele fosse fazer para Cristo. Ah, mas se eu for fazer isso para Cristo, o que eu vou ganhar? Qual será a recompensa? Porque ele já entendia que aquilo que ele estava fazendo já era por causa de um pagamento de uma dívida que lhe era contrária. Isso era o doulos era um escravo voluntário. Ele não precisava receber alimento, ele não precisava receber salário, ele não precisava receber nada, porque ele já compreendia que a dívida que era contrária a ele era digna, essa dívida era digna de ele se subordinar àquele que pagou a dívida dele. Se nós estamos aqui, é porque Jesus pagou a nossa dívida. Nesse dia frio, quem te convenceu a estar aqui nessa noite fria, ouvindo esta palavra, foi Jesus através do Espírito Santo, que te convenceu a estar aqui, e você lembrou disso, lembrou do sacrifício, lembrou da dívida, e voluntariamente você se prontificou, obedeceu, e está aqui nessa noite glorificando, exaltando, e ouvindo essa palavra para o meu e para o teu coração. Então, quando você ouvir a voz de Cristo, atenda a Ele voluntariamente, porque Ele pagou uma dívida alta pelo meu e pelo seu pecado. Não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas com sangue precioso derramado na cruz do Calvário. E outra característica desse doulos
é que ele servia voluntariamente e ele também servia com prazer. Com prazer. Tudo que ele fazia para Deus, para Cristo, era com prazer. Qualquer tipo de escravo, qualquer outro tipo de escravo, ele fazia o trabalho, mas fazia porque era obrigado, fazia porque era de um exército derrotado, ou foi vendido como escravo, ou vinha de uma família de escravo, e tinha aquela condição, ele era obrigado àquilo, mas o doulos não, ele trabalhava para o seu Senhor com prazer, por ter pago a sua dívida. Paulo estava querendo dizer, eu sou um servo de Cristo, mas eu não sou um escravo de Cristo que estou carregado, estou sentindo o peso da responsabilidade, as atividades pesam, não, eu sou um escravo de Cristo com prazer, eu sofro com prazer, eu trabalho com prazer, me desgasto com prazer para aquele que pagou a minha dívida na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo compreendeu tão bem o sacrifício de Cristo, ele compreendeu tanto esse sacrifício, essa dívida, esse sangue precioso, que ele trabalhava para Cristo e servia a Ele com prazer. Não tinha nenhuma corrente que amarrava ele a Cristo, porque Jesus não nos aprisiona. Não tinha nenhuma algema que amarrasse ele a Cristo. O que ligava ele a Cristo era o prazer, a satisfação e o privilégio de servir aquele que pagou a sua dívida, a qual ele era condenado. Hoje nós estamos diante de uma realidade onde as pessoas que se denominam cristãs, mas tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado a Cristo, para eles é um peso. É incrível isso. São pessoas que inconscientemente, às vezes sem elas saberem, elas são escravas do sistema mundano. Um sistema capitalista, um sistema onde você tem que ganhar dinheiro, você tem que conquistar, você tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Se você tem uma casa, você tem que ter uma casa melhor. Você tem um carro, você tem que ter um carro melhor. E elas ficam assim, um atropelando as outras, conquistando, possuindo. E quando Jesus, ainda com a sua graça e misericórdia, fala com essas pessoas, vai lá na minha igreja, contribui lá com o meu povo, ajuda o pastor, é sempre um peso, é um peso. Você sente no olhar, você percebe na feição da pessoa, que você falou das coisas de Deus, vamos orar, vamos para a oração, vamos no monte, vamos. Aí é um peso. Mas para adquirir bens, mas para se envolver nesse sistema onde quem domina esse sistema é o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Ele mesmo ofereceu a Jesus, falou, olha, tudo foi me dado, e eu vou te dar se você prostrado me adorares. Mas ele falou, não quero não, diabo, não quero não. Só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Jesus não aceitou. Não é errado conquistar bens, não é errado melhorar de vida, porque eu creio que Deus tem prosperidade para cada um de nós.
porque Jesus mesmo disse: se Deus, que nem a seu filho poupou, antes o entregou, não vos dará junto com ele todas as coisas, eu creio que nós vamos comer do melhor dessa terra, eu creio em uma prosperidade de Deus na minha e na sua vida. Não é errado empenhar nossa energia em conquistar coisas melhores. Por exemplo, minha esposa tem um comércio, eu fiz faculdade, a gente está batalhando, está conquistando, juntos, as coisas dessa terra, lutando e batalhando no dia a dia. Não é errado. O errado é eu não empenhar a mesma energia quando é relacionado às coisas de Deus. Ou melhor, se eu entendi mesmo, se eu conseguir compreender o que é o sacrifício de Cristo, se realmente eu entendi o precioso valor deste sangue derramado na cruz, com toda a certeza, eu vou empenhar muito mais energia, porque o próprio Jesus disse: olha, melhor do que juntar tesouros na terra é juntar tesouros no céu. Então, se você emprega energia para juntar, para melhorar a sua vida aqui na terra, empregue muito mais energia em juntar tesouros no céu. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso que ele empregava energia. A Bíblia diz que ele construía tendas, ele fazia as coisas para poder sobreviver, ele trabalhava, ele não era um apóstolo que não fazia nada, ele trabalhava, construía tendas, fazia tudo para poder sobreviver, para não depender só da oferta que mandavam para ele das igrejas. Ele se esforçava, empregava energia para conseguir algo para ele, para comer, para sobreviver, para pagar os impostos lá que havia naquela época. Ele trabalhava, mas ele empregava muito mais energia em propagar o evangelho, em fazer aquilo que Cristo, o seu Senhor, lhe determinava. Então, a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite, nessa palavra: como está o seu serviço a Cristo? Está sendo um prazer ou está sendo um peso? Como está? Reflita aí, você com Deus, você e o Espírito Santo, você com você. Está sendo um peso ou está sendo um prazer? Nessa pandemia, nessa quarentena não, já passou de 40 dias, né? Essa loucura aí que está o mundo. Tem pessoas que estão realmente impossibilitadas de sair de casa, estão realmente isoladas. E se tem alguém aí em casa ouvindo essa mensagem, está isolado, continue aí na sua casa recebendo a palavra de Deus. Mas tem pessoas que vai no mercado, vai na padaria, pega trem, pega metrô. Eu às vezes pego o trem e metrô, irmão, lotado, não tem lugar para sentar. Aí os governantes querem falar que tem que ter distanciamento. Metrô lotado, trem lotado, no supermercado lotado, vai no banco, vai em todos os lugares. Aí Cristo, através do Espírito Santo, fala para a pessoa: vai na igreja, vai me buscar. Aí é um peso. Esse indivíduo ainda não compreendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o precioso sangue derramado na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Nós tínhamos uma dívida que nos era contrária, nos levava para o inferno, nós estávamos condenados, mas hoje nós somos salvos pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E se eu conseguir reconhecer isso como Paulo reconheceu, eu vou fazer como Paulo, eu vou servir a Cristo voluntariamente e com prazer, satisfação, e sentindo nisso um privilégio.
Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui, sentindo o privilégio que é estar neste lugar, com todos os cuidados, com distanciamento, mas adorando a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Cristo, buscando a palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Continue assim, continue voluntário, continue tendo prazer das coisas de Deus. Continue sentindo o privilégio que Paulo sentia quando ele dizia que era escravo de Cristo. Ele disse: eu sou o escravo de Cristo. E não foi Cristo que me escravizou. Ele deixou isso bem claro na palavra que ele utilizou. Eu sou doulos de Cristo. Não foi ele que me escravizou, mas eu me tornei escravo pela dívida que ele pagou na cruz do Calvário por mim. O interessante é que essa decisão ela é pessoal. Você vai ver que o apóstolo Paulo não diz: eu sou escravo de Cristo, seja você também um escravo de Cristo, não. Porque é uma decisão pessoal. É particular. De quem compreendeu o sacrifício de Cristo a ponto de se tornar escravo dele. Os pastores mais antigos, os irmãos que são mais antigos, eu me converti em 2003 e me batizei em 2004. Mas quem é mais antigo na fé, eu conheço a história da igreja, sabe que os pastores falavam isso. E muitas vezes eram incompreendidos ou criticados, dizendo que nós não temos livre-arbítrio quando nós aceitamos Jesus. Não era que falava muito? Você aceitou Jesus, você não tem mais livre-arbítrio. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, quando eu olhei para a cruz, Paulo estava querendo dizer isso, eu olhei para a cruz, eu olhei para o sacrifício, eu entreguei toda a minha vontade para Ele. Agora, mas não sou mais eu que penso. Ele mesmo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou escravo, agora é Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que comanda a minha vida, é Ele que diz para onde eu vou, o que eu devo fazer. Eu não faço mais nada sem perguntar para Ele. Não foi Ele que mandou eu fazer isso, não foi Ele que impôs esse comportamento, foi o fato de eu observar e compreender o sacrifício que Ele fez por mim. E levou Paulo a tomar essa decisão de ser escravo de Cristo, de se submeter a essa condição que para muitos naquela época era uma condição vergonhosa. Você ser servo, ser escravo, ser dominado por alguém que vai determinar o que você faz, para onde você vai, o que você tem que fazer. O nosso ego não quer isso, a nossa vaidade não quer isso. Mas Paulo falou: eu vou me tornar vergonha por aquele que se tornou vergonha por mim. Então, antes de ser chamado, antes de ser separado, antes de ser apóstolo, eu vou me colocar na posição de escravo, de servo. Por isso que ele diz: assim vocês conhecerão os falsos mestres, os falsos profetas. Pelos frutos vos conhecereis. Porque tem muitas pessoas que dizem que tem um chamado, que tem um apostolado, que tem um pastorado, que tem um título, que tem uma atividade,
que o coloca em evidência, mas não tem comportamento de servo. Porque antes do chamado, você precisa compreender o sacrifício de Cristo. Você precisa entregar todo o seu ser, a sua vontade, o seu desejo a Ele. O escravo, isso é um ponto de maturidade também na vida de Paulo, porque quando ele diz que ele é escravo, ele está dizendo que, como escravo, ele vai observar mais os seus deveres do que os seus direitos. E nós estamos inseridos em uma sociedade que busca muito os seus direitos, mas não observa os seus deveres. E nós que somos carregados bombardeados, influenciados por essa sociedade a qual estamos inseridos, viemos para Cristo, viemos para o Evangelho, com esse comportamento de buscar mais os direitos do que os deveres. E nas nossas orações, e nas nossas atitudes, nós conclamamos até o próprio Deus os nossos direitos. Como pode isso acontecer na minha vida? Sou teu servo. Aí nessa hora eu sou teu servo. Já viu pessoas orando assim? Ou pessoas aconselhando: olha, não aceite isso na sua vida, você não pode aceitar. E coloca Jesus na parede e conclama os seus direitos, porque eu sou filho de Deus e tal. E até na palavra, nós temos que tomar cuidado quando estudamos a palavra de Deus. Vai estudar a palavra de Deus? Procure na palavra, em primeiro lugar, os seus deveres. Porque o próprio Deus diz: se vocês cumprirem os deveres, as bênçãos vos seguirão. Mas tem pessoas que observam a palavra buscando os seus direitos. Eles vão para a palavra de Deus buscando os seus direitos, aquilo que eles podem ser beneficiados. Eles só buscam as bênçãos, o que Deus pode dar para ele, o que o Evangelho pode dar para ele. E vem para a igreja imaginando que a igreja é um lugar de conveniência. Vem para a igreja achando que aqui vai ter a solução dos problemas. E quando não encontram, saem frustrados, falando mal da igreja, falando mal do pastor, porque não foram atendidos nas suas necessidades, nos seus direitos. Mas eu costumo dizer: venha para a igreja imaginando como que você pode contribuir com a igreja, não como que a igreja vai contribuir com você. Porque quando você contribui com a igreja, Jesus vai contribuir com você, Deus vai te abençoar. Mas não, nós viemos para a igreja dependendo da palavra: essa palavra eu não gostei, não atendeu a minha necessidade, não atendeu a minha expectativa. Semana que vem eu não venho, porque essa palavra aí, isso aí, para mim não serve.
Irmãos, aqui não é lugar de conveniência, aqui é lugar de pessoas que querem compreender o sacrifício de Cristo, e querem compreender o valor do sangue e se tornar servo para contribuir naquilo que o nosso Senhor Jesus quer que nós contribuímos. Porque nós somos membro de um corpo, onde Ele é o cabeça, e cada corpo tem a sua contribuição, quando esse corpo entende, compreende que é servo, que é escravo, que tem que estar pronto para servir, como Paulo conseguiu compreender isso. Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa declaração de Paulo era uma verdade na vida dele. Ele não estava falando da boca para fora, ele não estava falando um discurso para ser bonito, para ficar bonito, para ilustrar a carta que ele estava escrevendo. Ele estava falando de algo que ele vivia. E isso é comprovado em toda a história dele. E que isso seja verdade em nossas vidas. E se você entendeu essa mensagem, não pergunte para mim, pastor, como que eu vou servir a Cristo? Pergunte para o próprio Cristo, porque Ele vai te direcionar. Ele é o seu Senhor. Creia, Ele é o nosso Senhor e Ele vai nos designar, nos orientar, porque Ele é o nosso Deus. E enquanto você não conhece o seu chamado, você continua declarando: servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. O que você está fazendo naquela igreja? Eu sou servo de Cristo Jesus. Eu sou servo de Cristo Jesus. No meio de uma pandemia, você vai para a igreja: eu sou servo de Cristo Jesus. E Jesus falou com o Espírito Santo para eu estar lá. Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma orientação para mim, Ele tem um direcionamento para mim naquele lugar, e eu vou lá, porque eu sou servo de Cristo Jesus. Fiquemos de pé. O tempo já passou. Semana que vem a gente entra no chamado, se der tempo. Semana que vem nós vamos começar falando sobre as características do servo, ou melhor, humildade e submissão, as características do servo. Nós vamos começar por aí, aí a gente vai para o chamado. Mas guarde essa palavra no teu coração, deixa Deus falar com você através dessa palavra, que nós possamos, com a liberdade a qual Ele nos libertou, nós somos livres do pecado, nós somos livres porque Ele nos libertou e pagou a nossa dívida, que nós possamos, assim como Paulo, nos submeter a Ele totalmente para a honra e para a glória do Senhor. Eu vou orar, depois dessa oração vou pedir para minha esposa louvar. Nesse louvor nós vamos contribuir com dízimos e ofertas na casa do Senhor. Contribua não com peso, assim como você aprendeu na palavra, contribua, dizime na casa do Senhor, e que isso não seja um peso na sua vida, mas seja um prazer e um privilégio, em nome de Jesus. E Deus em Cristo vos abençoe. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Abençoa todos os Teus servos, Tuas servas que ouviram essa palavra, quer aqui na igreja, quer nos seus lares, Senhor. Abençoa, prospera, que eles possam compreender, que eles possam entender, que nós possamos, melhor dizendo, entender e compreender o Teu sacrifício, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, e nos posicionar como servos para Te agradar em tudo, Senhor. Que nós possamos entregar os nossos desejos, nossas vontades a Ti. É o que eu Te peço, Senhor, nessa noite. Abençoa cada um, a cada família aqui representada dos Teus servos, e que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Minha esposa louvando e nós contribuímos em nome de Jesus. Hein? Oferte e dizime na casa do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o 545 da nossa harpa. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nos coloquemos de pé. Amanhã temos a consagração das 8 às 9. Quem puder, esteja aqui orando, buscando a presença do Senhor, clamando, intercedendo por aqueles que precisam. E sexta-feira o nosso culto de adoração a Deus. E domingo também escola bíblica, né? Já retorna, né? Online. E o nosso culto à noite. Deus tem uma palavra para você e vai ser bênção. Venha na sexta, venha no domingo. Deus vai continuar falando conosco. Amém? Tem mais algum aviso? Não, né? Então vamos orar. Tem algum pedido de oração? Vamos continuar orando pela netinha do José Albino, né? Que ele mandou mensagem lá. A Berenice também está gripada. João Matias, pai da Mirtz, né? E a partir de entre hoje e amanhã começa uma onda de frio, irmãos, né? Mas continue vindo para a igreja. Você que pode, né?
claro. E os irmãos tomem cuidado, se agasalhem, né? E vai ser uns 5 dias aí de frio, né? E vamos estar orando para Deus guardar também. Aqui não, aqui talvez não, mas lá em Santa Catarina, os estados do sul, vai vir neve, vai vir muitas coisas e nós temos que orar, apresentar a Deus, amém? Vou pedir para o presbítero Joelso fazer essa oração final e o presbítero Edilberto nos dando a bênção apostólica. A igreja do Jacarezinho, depois eu vou mandar lá no grupo, irmãos. A igreja foi destelhada, várias árvores caíram, houve uma tempestade forte lá. Vamos orar para que Deus né, prospere lá, que não tenha mais essas chuvas e que a igreja, Deus levante, né? Quem quiser ofertar para ajudar também essa igreja, para colocar o telhado lá de volta, os irmãos adorar o Senhor. Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Oremos a Deus, portanto. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos aqui agora e nós queremos, ó Deus, te agradecer. Antes, porém, meu Senhor, nós queremos estar apresentando a Ti, ó Deus, estes pedidos de oração. Sabemos que somente o Senhor é o único Deus que atende as orações, que ouve. O Senhor tem ouvidos e ouve as nossas orações quando nós pedimos, quando nós clamamos a Ti. E o nosso pedido, o nosso rogo a Ti nesta noite é pelos nossos irmãos que estão enfermos agora. Pedimos a Tua bênção, a bênção da saúde. Pedimos que o Senhor dê saúde aos Teus servos nesta noite. Ó Deus, o nosso irmão presbítero José Albino, a sua netinha, ó Deus, o presbítero José Matias, pedimos que o Senhor dê saúde para estas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O nosso irmão Luiz, pai da nossa irmã Mariana, Deus, a mãe da Mariana, Deus, no nome de Jesus Cristo, todos os nossos queridos irmãos que estão acamados agora, que estão, ó Deus, enfermos agora, há poder no nome de Jesus Cristo, e nós clamamos por este nome, o nome que tem poder sobre as enfermidades. Agora, meu Deus, visita os nossos irmãos lá de Jacarezinho, que foi destelhada a igreja. O Senhor é o Senhor da igreja, e nós pedimos agora a Tua bênção, a bênção do acolhimento, que o Senhor possa socorrer os nossos irmãos. Agora, meu Deus, fica conosco, despede-nos em paz, dá-nos uma noite tranquila, vitoriosa. Nós te agradecemos por esta palavra, ó Deus, pregada, ensinada, revelada. Fica conosco, Senhor, que nós tornemos sempre, ó Deus, não só ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Culto maravilhoso, culto abençoado, palavra diretamente do céu para nossos corações. As mãos para cima, por favor. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam, graças a Deus.